Começando hoje uma série de lives chamada Bate-Papo com Mimados. Ou seja, eu e vocês, tá? Eu não chamo... Mimado não são apenas vocês, sou eu também. Todos nós somos, em algum grau, mimados. Então sejam muito bem-vindos. Surpresa aqui para vocês. Pois é, como eu falei, eu vinha tentando me organizar para fazer lives o mais frequentemente possível com vocês, né? Eu já tive época em que eu fazia lives diariamente, épocas em que eu fazia lives semanais. Então, o que é que a gente vai fazer? Toda vida que eu tiver um horário disponível às 13 horas, né, que é o horário de agora, a gente vai entrar ao vivo, tá certo? Então, como a minha vida é uma loucura e depende muito dos atendimentos do consultório, eu não estou conseguindo manter um horário fixo. Toda terça-feira, toda segunda, não. Então, foi o que eu decidi. Pronto, é melhor fazer assim do que acabar não fazendo nunca. Então, toda vida que eu tiver um horário disponível 13 horas, a gente vai entrar 15, 20, no máximo 30 minutos, porque o primeiro paciente da tarde eu começo a atender 1h30. Né? Então, a gente vai fazer sempre esse horário, 1 da tarde, vai ser o nosso bate-papo, eu e você, nós mimados. De antemão, queria acolher você que é seguidor novo, que está chegando aqui, recentemente chegou, que está se acomodando, que está conhecendo o Dr. Ivan, não sabe quem é o Dr. Ivan ainda, mas está curiosa, né? Está querendo entender o que é que o Dr. Ivan faz, como é que o Dr. Ivan trata as doenças, o que é que o doutor, qual o pensamento do Dr. Ivan, né? E de cara, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje, que estão aqui, desde os seguidores antigos aos seguidores mais novos, você pode ir colocando aqui de onde você fala, há quanto tempo você me segue, para eu ir entendendo também quem está entrando. E se você está me ouvindo bem também, né? Coloquei um microfonezinho aqui na expectativa de que a captação de áudio seja muito boa, né? Hoje eu quero falar com vocês um pouco de quem é o Dr. Ivan, o que é que o Dr. Ivan faz, o que é que o Dr. Ivan pensa, o que é que o Dr. Ivan Ramos pensa e por que esse conteúdo que eu apresento aqui todos os dias para vocês pode, de fato, transformar a sua vida de hoje para sempre, assim como transformou a minha própria vida. Né? Então, primeiro que ao descobrir, né, em 2015, quando eu me descobri doente com depressão, com fadiga crônica, eu já tinha hipotireoidismo naquela época, resistência à insulina, tinha obesidade, diabetes, né? Então, eu desenvolvi uma fadiga tão severa, da qual eu me trato até hoje, né? E ainda às vezes tenho recidivas dessa fadiga, que eu resolvi estudar o assunto a fundo. Né? Fadiga é uma das coisas mais difíceis, né, de serem tratadas, porque muitas vezes não encaixa em um diagnóstico específico. Então, eu não sabia exatamente o que eu devia fazer. A psiquiatria oferece apenas uma solução de ajuste de neurotransmissores. Então, o psiquiatra me mandou tomar um antidepressivo que modulava a dopamina. Eu melhorei uns 10% naquela época, mas eu sabia que existia um problema. Eu sabia que meu problema não era só esse. Meu problema não era falta de antidepressivos. Eu sabia que existia um problema comigo mesmo no funcionamento do meu corpo. Então eu comecei a estudar, eu comecei a me dedicar sobre fisiologia, metabolismo humano e comecei a aplicar em mim mesmo aquilo que hoje eu ensino para vocês, ensino a outros médicos também. E quantas pessoas, graças a Deus, já tiveram a sua vida transformada por tudo aquilo que eu tenho ensinado, né? Me sinto muito privilegiado por isso, porque eu tenho certeza que aquilo que aconteceu comigo teve um objetivo: ajudar você também a reconstruir a sua própria saúde. Então, inicialmente, eu cheguei a perder 23 quilos, venci o diabetes, né?
Iniciei fazendo o quê? Iniciei fazendo uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, aplicando em mim mesmo jejum intermitente. Fiquei dessa finura, perdi 23 quilos, né? Mas eu ainda tinha sintomas, ainda não estava tão bem, fiquei muito magro, precisava ganhar massa muscular. E, meu Deus, o que é que eu preciso fazer mais para melhorar mais minha saúde, para ter mais energia, mais qualidade de vida, para reverter o meu Hashimoto? Nada disso eu tinha conseguido fazer ainda. Foi quando, obviamente, eu comecei a me dedicar ainda mais ao estudo da fisiologia e de forma mais intensa desde 2021 para cá. Né? É quando eu tenho, de fato, aplicado os protocolos metabólicos e ajustado a vida dos meus pacientes de acordo com o metabolismo de cada um. Então, é muito importante deixar muito claro uma coisa para vocês. Vamos lá. Primeiro, eu não sou um médico integrativo. Ah, doutor, como assim? Né? Estou com um pouquinho de dificuldade aqui no nariz, peço desculpa. Eu não sou um médico integrativo. Isso não se encaixa exatamente naquilo que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, não tem um nome específico para aquilo que eu faço. A medicina está avançando, inovando, e eu me sinto parte desta inovação. Né? Então, eu faço medicina, eu sou um médico clínico, eu não sou nutrólogo, eu não sou nutricionista, eu não me considero um médico exatamente integrativo. Porque o que é medicina integrativa, né? Medicina integrativa é quando você integra outras terapias, né? Quando você, enfim, tudo bem, tem uma abordagem holística do paciente. Nesse sentido, tudo bem. Algum percentual se encaixa nisso daí. Mas, na verdade, o que eu faço é uma medicina clínica, certo? Eu faço clínica, eu sou médico e eu ajusto a saúde dos meus pacientes naquilo que for necessário. Então, eu vou corrigir os problemas metabólicos. A minha abordagem é uma abordagem personalizada, de precisão, de ponto. Ontem mesmo eu estava estudando muito sobre isso, né? Abri até uma caixinha de perguntas para falar sobre isso, porque as pessoas não sabem que existe essa medicina. E está lá escrito lá no meu Instagram, né? Dizendo que eu sou especialista em emagrecimento feminino. Mas também não é só isso, é muito mais do que isso. Sou especialista em saúde, eu sou clínico geral. A minha especialidade médica é clínica médica. Eu sou especialista em adultos. Clínica geral, medicina interna, clínica médica, tudo é a mesma coisa. Né? Eu tenho especialidade oficial para isso. E como médico clínico, eu organizo, presta atenção. Quantas vezes você foi a um médico? Foi no neuro porque tinha dor de cabeça? Foi no reumatologista porque tinha uma dor? Foi no gastro porque tinha um refluxo? Foi no psiquiatra porque tinha uma ansiedade? Você foi pulando de galho em galho, eu te entendo, eu compreendo a tua situação. Só que, na verdade, o primeiro médico ao qual você deve ir, em toda circunstância, deve ser o clínico geral, que é aquilo que eu faço. E eu, como clínico, eu vou organizar, orquestrar, eu vou ser o maestro da tua saúde. O clínico, ele é formado para organizar e orquestrar a saúde do pessoal e resolver o maior número de problemas, de necessidades daquele paciente. Né? E claro, quando há indicação, eu, como clínico, vou guiar você para um outro especialista específico. Às vezes eu mando para um otorrino, às vezes eu mando para um oncologista, eu posso mandar também para um cardiologista. Mas o nosso corpo, ele é uma coisa inteira, como colocou aqui a Lourdes. E está faltando médico para olhar você como um todo. Só que essa especialidade já existe, que é o que eu faço, eu sou clínico. Só que você talvez ainda não esteja acostumado a procurar o clínico em todas as situações. Porque o clínico, o médico daquele paciente com quem se tem uma relação de longo prazo, é ele que vai saber o que você precisa no longo prazo. Olha, já é difícil eu me cuidar, porque eu me conheço e não tem ninguém que se conheça mais do que você mesmo. Né? Eu me conheço, você se conhece. Imagina eu, como médico, tentar te conhecer e tentar te tratar no longo prazo. Em uma consulta já é bastante difícil.
Por isso que é necessário um acompanhamento de longo prazo. Te acompanhar, acompanhar você ao longo da tua vida, para que você possa ter saúde, reverter doenças, ter qualidade de vida ao longo desse acompanhamento. Né? Então, é muito mais do que simplesmente emagrecer. Né? Então, como colocou a Graciele aqui, não é só para emagrecer, é a qualidade de vida que você precisa e merece ter. Então, eu não posso dizer que eu sou um médico integrativo. Eu sou médico. Eu trato de pessoas. Eu trato de forma individualizada o que você precisa. E hoje é impossível você fazer qualquer tratamento médico sem você conhecer os pormenores do funcionamento do seu corpo. E é por isso que eu tenho me dedicado ao estudo da fisiologia, da bioquímica, do metabolismo. Entendendo que o nosso corpo é um funcionamento energético sem parar. Nós funcionamos como um carro que não desliga. E quando há problemas nessa comunicação, nessa produção energética, os sintomas aparecem e, em último caso, as doenças também. Então, o meu papel, né, é decifrar o funcionamento do teu corpo e fazer com que esse corpo funcione da forma certa. E vou ser bem sincero com vocês, gente. Isso é extremamente apaixonante. Quanto mais eu estudo metabolismo, quanto mais eu estudo fisiologia, quanto mais eu me dedico a entender o funcionamento do corpo humano, a partir dessa fisiologia, desse conhecimento, mais apaixonado eu fico pelo funcionamento do corpo humano. Né? E não somente isso, vejo os resultados das minhas pacientes. Está aqui também a Márcia, né? Bons resultados, né? Continuamos melhorando a cada dia. A Márcia, a Graciele, né? E, claro, tantos outros pacientes, porque isso é o que faz tudo recompensar. Né? Meu objetivo, de fato, é ajudar você a ter a sua qualidade de vida. Né? Então, a minha internet está um pouco ruim, mas vocês estão me ouvindo e vendo bem, né? Aqui a Ruth também, com 69 anos, tendo mais qualidade de vida. Eu tenho pacientes começando com 80 anos, 77 anos, né? E melhorando de qualidade de vida. Eu tenho uma paciente que após um ano de tratamento conseguiu fazer a mesma viagem para a Europa e no ano anterior ela não teve a mesma energia que ela teve no ano seguinte, após o tratamento. Então, não existe idade para começar, mas também não é possível ter pressa, porque é uma frase que eu gosto muito de dizer, que para você adoecer é fácil e barato. E para você ficar saudável, precisa de muito esforço, é difícil, é custoso. Tá? Porque a tendência é que, com o passar do tempo, a gente envelheça, adoeça até a nossa morte. Mas o esforço que nós fazemos diariamente para corrigir pilares da nossa saúde, melhorar a nossa alimentação, fazer uma suplementação, todo o investimento que nós fazemos em cima disso é exigente, é custoso, é difícil. Mas é verdade ou não é verdade que tudo aquilo que é custoso também costuma trazer muito benefício e trazer muita conquista? Gente, quando a gente conquista uma coisa, a gente não se sente bem, a gente não se sente recompensado. Então, a minha ideia é propor a cada um de vocês uma trajetória de transformação. Uma trajetória de transformação. Muitas pessoas vão ter dificuldade, outras não vão compreender, e é por isso que essa é uma forma de fazer medicina que
atrai muitas pessoas, mas nem todos vão de fato querer e nem todos vão de fato manter esse tratamento por muito tempo. Porque o bem, a bondade, a beleza, isso tudo exige muito. E muitas vezes nós vamos ser tentados a abandonar o nosso tratamento. A esquecer o motivo pelo qual a gente não está comendo açúcar, o carboidrato, o pão. Por que mesmo que eu tenho que manter a minha dieta? Nós somos seres completamente instáveis. E muitas vezes nós vamos perder o fio da meada. E não é somente isso. Nós somos seres emocionais. Nós temos outros motivos para fazer as coisas. Então pode ser que em um mês você esteja extremamente desejoso de se manter na dieta. Mas pode ser que no mês seguinte você esteja desejoso de socializar mais. E aí por conta disso você abre mão da sua dieta. Portanto, é importante você ter na sua mente quais são de fato os teus motivos e onde você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho vale, inclusive o caminho que te conduz a ficar doente. Mas quando você entende, você tem uma motivação, não, quero emagrecer para reverter doenças, ter mais qualidade de vida, sei lá, ter energia para ficar com os meus filhos, com os meus netos, para crescer na minha empresa. Quantos empresários que eu atendo aqui e que muitas vezes não estão conseguindo manter as suas empresas porque não tem energia para acordar, é remédio para acordar, é remédio para dormir. Né? Então qual é a tua motivação? Onde você quer chegar de fato? Se você sabe onde você quer chegar, você não vai aceitar qualquer caminho. Você vai entender que para atingir sucesso no seu tratamento, você precisa abrir mão de certas coisas. O meu tratamento não se diz apenas, não se trata apenas de corrigir a dieta. Tá? Então, às vezes pode uma pessoa chegar para mim em consulta esperando que eu monte uma dieta. Eu não sou nutricionista, eu não faço isso. Apesar disso, eu dou orientações. A gente conversa sobre dieta, sobre alimentação. Eu dou o meu ponto de vista sobre o que eu considero importante para você. Mas é importante também passar por uma nutricionista que eu indico. Porque o meu tratamento, ele envolve o ajuste do metabolismo, a correção do distúrbio do sono, a correção de um intestino que não está saudável, o ajuste da saúde mental, correção de neurotransmissores, de reposição de vitaminas, minerais, às vezes por via oral, outras vezes por terapias injetáveis. Tudo isso visando a um ajuste global do seu metabolismo, da sua produção energética, da sua energia, do ajuste da sua imunidade e do tratamento de doenças crônicas que até antes as pessoas achavam que não havia como tratar. Né? Então, o tratamento do câncer, tratamento metabólico do câncer, tratamento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, tratamento de doenças psiquiátricas como ansiedade, transtorno depressivo, TOC e tantos outros, autismo, tratamento de doenças cardio- e cerebrovasculares, AIT, AVCs, infarto, doença coronariana, hipertensão arterial, outras doenças como diabetes tipo 2, todas essas têm raízes semelhantes. E é por isso que se a gente entende o que você faz e como está o seu metabolismo, a sua alimentação e a sua individualidade bioquímica, é possível fazer um tratamento, prescrever um tratamento que te ajude a reverter o máximo possível esses problemas. Só que talvez nenhum médico tenha te dado essa opção. Assim como não me deram essa opção quando eu estava com vários problemas de saúde 10 anos atrás. E eu só reverti os meus problemas porque eu tive a iniciativa de estudar ativamente o metabolismo, fisiologia humana e entender que sim, há um caminho de reversão, remissão de doenças, de desmame de medicamentos, para você não depender de remédios, de médicos e de doenças.
Então, a minha proposta para você é: há um caminho, de fato, de saúde, de reversão de doenças, de desmame de medicamentos, que talvez você nunca tenha nem ouvido falar, né? Se eu pudesse elencar aqui, o meu trabalho está apenas começando. Eu tenho certeza que mais de 99% das pessoas do mundo inteiro não sabem que essa medicina existe. Ela não é a medicina integrativa exatamente. É uma medicina de ponta, uma medicina de precisão, onde a gente olha para cada pessoa e elenca aquilo que precisa ser ajustado, como um carro que vai para a oficina, faz aquele scanner e você detecta quais são as peças que precisam ser trocadas, por exemplo. Só que aqui com um nível de complexidade muito maior, porque aqui a gente não desliga o carro, a gente avalia o carro enquanto ele funciona, né? Se a gente desligar o nosso motor, a gente morre. Então, existe toda uma complexidade do funcionamento do nosso corpo que precisa ser compreendido, e ao conhecer como você funciona, é possível traçar todo um projeto de ajuste do seu metabolismo para você ter saúde. Então, a gente vai já ter que encerrar a nossa consulta, né? Já inclusive a paciente de 1h30 está aqui participando. Ela sabe que daqui a pouco ela vai ser consultada, né? Vai ser a consulta dela. E eu me coloco à disposição de vocês a tentar estar o máximo presente possível para ajudar você a ter saúde. E em breve eu deverei lançar novamente o meu programa online MTSD com alguns ajustes, né? Será um programa self-service, ou seja, um programa drive-thru, onde você entra, aplica o meu método e tem o seu resultado, né? Então a gente está fazendo alguns ajustes. Em breve eu vou relançar e vai ser diferente das turmas anteriores, tá? Vai ser diferente. Para você que está querendo começar, não sabe o que tem que fazer, o que é que você tem que fazer para ser saudável? Essa foi a pergunta que eu fiz para mim 10 anos atrás. O que é que eu, Ivan, tenho que fazer para ficar saudável, reverter meu diabetes, queimar gordura, emagrecer? E depois eu montei essa estratégia, esse passo a passo, essa metodologia que se chama MTSD, para que você possa aplicar na sua vida, ter saúde e emagrecer. Um programa apenas exclusivo para mulheres que desejam ter saúde e emagrecer ao longo do processo. Então, aos poucos a gente vai, assim que eu tiver mais informações, eu aviso vocês também, tá certo? Então, esse primeiro episódio do Bate-Papo com Mimados era apenas para me apresentar a você. Tem muitos seguidores mimados novos chegando por aqui e estão ainda tentando descobrir quem é este médico do lado de cá que fala com vocês. E me coloco à disposição também. Sempre que eu tenho um tempinho, eu paro, respondo as dúvidas que vocês colocam na caixinha de perguntas. A caixinha de perguntas tem coisas que eu não consigo responder, né? Tem gente que fica chateada porque quer que eu dê orientações e não pode substituir uma consulta. Eu não tenho, imagina, eu achar que eu posso dar uma orientação para você numa caixinha de perguntas. Mas eu tento ajudar o máximo que for possível para que você vá construindo a sua saúde em meio às circunstâncias que você tem. Tem gente que não vai conseguir marcar uma consulta comigo, que não vai conseguir se tornar meu paciente, mas para isso mesmo que eu estou reestruturando o MTSD para que você, mesmo que não seja minha paciente, tenha acesso ao meu método. Tá certo, gente? Então é isso. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Essa live depois vai ficar salva no meu canal do YouTube. Fiquem com Deus e até a próxima live. Sempre que eu tiver um tempinho, 13h, eu vou entrar e depois a gente pode fazer episódios específicos. 20 minutos sobre tireoide, 20 minutos sobre cortisol, fadiga, 20 minutos sobre menopausa. A gente pode ir variando o tema daqui para frente. Essa primeira foi mais para a gente conversar brevemente e eu me apresentar a vocês. Tchau, tchau.